com mais de 2 milhões e 400 mil altcoins, às vezes acaba sendo difícil a gente escolher as oportunidades, aonde que nós vamos investir e o que nós devemos focar ou não. Por isso que toda terça-feira, como tradição, eu analiso aqui no canal as altcoins que vocês me pediram no vídeo de hoje. Então é exatamente isso que nós vamos fazer na data de hoje. Bom, Guiteres na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, primeiro ponto, a gente passando aqui pelo Bitcoin, tá? Quando a gente avalia o Bitcoin, a gente está vivenciando uma retração. Na data de ontem eu comentei com você exatamente que a gente está vivenciando uma retração entre 0,382 de Fibonacci e 0,5 de Fibo, aonde a gente pode entregar uma retração até os 63 mil dólares. E por que os 63 mil dólares? Porque esse é o custo do investidor de curto prazo. Se você quiser entender exatamente o que significa tudo isso, por que dentro dessa zona a gente acaba com a pressão de venda, vai lá no meu vídeo de ontem que eu te expliquei como que tudo isso funciona. Mas saiba que se a gente perder os 63 mil dólares, as coisas vão ficar muito feias nesse momento pro Bitcoin. Quem dirá para as altcoins, principalmente aquelas que estão performando super mal. Beleza? A gente vai acompanhar tudo isso nos próximos dias, por isso que é importante a gente analisar o ativo todos os dias. Bom, quando a gente desce aqui para um time frame de 4 horas, tá avaliando o Bitcoin, a gente está tendo altos volumes de transação aqui na ponta vendedora. Para todo vendedor existe um comprador, tem muitas pessoas também que estão comprando dentro dessa região, por isso que a gente vê um alto volume transacional. Nós estamos em tendência de baixa dentro desse gráfico de 4 horas, porque a média de 200 períodos ela está apontando para baixo no gráfico de 4 horas. O que a gente precisa aqui para a gente formar um fundo dentro dessa região é exatamente um pivô de alta aqui ou um candle de reversão que vai nos mostrar uma força compradora para que a gente vá buscar um rompimento da média de 200 períodos. Legal? Então, como que a tendência ela está de baixa desse curto prazo, a gente vai esperar que as quedas elas vão continuar aí. Bom, mas o objetivo aqui é exatamente a gente analisar as altcoins que vocês me pediram. E antes da gente começar analisando uma altcoin, a gente sempre tem que passar pela dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin, ela segue subindo e como eu já venho falando para você, ela vem subindo faz dias. Na verdade, fazem 2 anos que a dominância do Bitcoin ela está subindo. Diante desse período, poucas altcoins elas vão performar muito bem durante um determinado período, depois elas param de performar. A maioria das altcoins elas não vão performar melhor do que o Bitcoin nesse período. Ou seja, é melhor que você esteja majoritariamente comprado em Bitcoin do que em altcoin. Esse majoritariamente significa 100% em Bitcoin? Não, significa que você pode ter uma fração em altcoins, mas altcoins mais específicas, com alta assimetria, por exemplo, e aquilo seja um percentual bem menor do que a sua exposição em Bitcoin. Se você for um shitcoiner nesse momento, ou seja, ter mais do que 50% da sua carteira em altcoins, considerando Ether também nesse meio, saiba que você está de brincadeira na tomateira, porque você está correndo risco desnecessário. Se a dominância do Bitcoin está subindo, significa que mais vale você ficar exposto majoritariamente no Bitcoin do que nas altcoins. Existem momentos específicos para a gente ficar majoritariamente em altcoins e não em Bitcoin. Não é o caso desse momento agora. Como eu te falei, jogar esse jogo do mercado cripto, muitas das vezes, ele é mais complexo do que o que parece. Legal? Bom, começando aqui pela primeira altcoin que vocês me pediram, é exatamente LDO. Olha só, quando a gente puxa o Price Action aqui de Lido, a gente tem o ativo em tendência de baixa também. Se a gente olhar a média de 200 períodos num gráfico de 4 horas, estamos em tendência de baixa. Se a gente puxar um gráfico diário ali, nós também estamos em tendência de baixa. Se nós estamos em tendência de baixa dentro desse ativo, nesse momento, a gente deve ficar correndo o risco desse ativo? Não. Bitcoin a gente pode ficar exposto ali durante um período em uma tendência de baixa, porque a gente sabe que historicamente, desde 2009, Bitcoin ele vai subir, ele vai entregar novas movimentações de alta, diferente, por exemplo, de altcoins. Muitas altcoins elas morrem ao longo do caminho, porque saiba você que uma altcoin ela é uma promessa de uma resolução de um problema. Se a altcoin com o passar do tempo ela não resolve aquele problema, esquece, ela morreu e ela não vai performar muito bem. É o caso de
A da Cardano, por exemplo. A gente sabe que quem investe em Cardano nesse momento são pessoas que são fãs daquele ativo, porque simplesmente ele não entregou nada, é apenas uma promessa. Estou falando que Lido é uma promessa? Não, Lido não é uma promessa, ela entrega, mas ela continua sendo uma altcoin. Se é uma altcoin, nós não ficamos dentro dela em uma tendência de baixa dentro de um gráfico diário. Então, se for olhar para Lido nesse momento, o que eu esperaria esse ativo fazer? Eu esperaria ele romper a média de 200 períodos e ele simplesmente começar a entregar pivôs de alta, começar a mostrar movimentações de força, ter candles como esse daqui, ó, que é um candle de reversão acima da média de 200 períodos. A gente vê essas confirmações. Olha um pivô de alta aqui. O ativo ele vem, ele rompe a média de 200 períodos, ele faz um pullback na média de 200 períodos e depois ele rompe esse topo aqui. É exatamente um pivô de alta. Veja que muitos players entraram em seguida, por isso que a gente teve um grande volume comprador aqui. Ou a gente compra no reteste da média de 200 períodos. Quando a gente olha para esse período aqui, ó, que nós estamos com uma rejeição da média de 200 períodos, ou seja, o ativo perdeu a média de 200 períodos e ele está rejeitando essa média nesse momento. Se ele está rejeitando, eu não compro, eu não fico exposto nesse ativo. Eu vou esperar por uma reversão de tendência dentro de um gráfico diário para que a partir daí eu possa entrar. Então, se a gente olhar para Lido, não, eu não estaria investido em Lido nesse momento. Outro ativo que vocês me pediram foi Gala. Olha só, quando a gente avalia a Gala dentro de um gráfico diário, ela está em tendência de baixa e ela perdeu com muita força essa região aqui da média de 200 períodos. Após o seu rompimento, veja que esse candle aqui, ó, ele foi o sinal de saída de Gala. Por que ele foi o sinal de saída de Gala? Porque a gente fechou abaixo da média de 200 períodos e no dia seguinte a gente não recuperou a média de 200 períodos. Se a gente tivesse recuperado ou se a gente tivesse deixado uma sombra assim, onde ele vem abaixo da média de 200 períodos e volta acima, aí a gente teria o famoso trap acontecendo. Como que a gente fechou abaixo aqui no candle seguinte, a gente não voltou acima da média de 200 períodos, a gente teve um sinal de venda exatamente em 0,39 de Gala. Hoje Gala está em 0,26. Então, não, aqui é uma região da gente ficar investido no ativo? Não, não é uma região da gente ficar investido no ativo. Mas observe que nós estamos com um RSI sobrevendido dentro de um gráfico diário e nós estamos longe da média de 200 períodos. Isso daqui me aponta que Gala ela vai fazer um pullback para a média de 200 períodos e aí ela vai fazer uma definição se ela vai rejeitar ou não. Exatamente o que Lido fez na média de 200 períodos. Veja que Lido ela perdeu também a média de 200 períodos, ela veio aqui embaixo, formou um fundo duplo, foi lá em cima, retestou a média de 200 períodos e devolveu aí uma movimentação de baixa. Então, para mim, Gala está em tendência de baixa. Nesse momento, também não ficaria investido. Como eu falei, aqui era um sinal claro de saída desse ativo. Então, eu não ficaria exposto nesse ativo nesse momento. Inclusive, a gente pode analisar LDO perante ao Bitcoin. A gente vai ver que LDO perante ao Bitcoin, ela está perdendo valor e cada vez mais perdendo o seu valor. Olha a tendência de baixa que nós estamos. A gente está falando que as pessoas que têm LDO na sua carteira desde julho de 2022, elas estão simplesmente vendo o ativo se movimentar para baixo e para cima e perante ao Bitcoin ele não saiu do lugar, sendo que Bitcoin ele teve uma boa movimentação no último ano. Então mais vale você ficar exposto em Bitcoin do que você ficar exposto em Lido, por exemplo. Se a gente analisar aqui, ó, Gala perante ao Bitcoin, vamos ver o que nós temos. Gala perante ao Bitcoin, ela está perdendo e perdendo feio. Inclusive, ela está perdendo o fundo aqui, ó. Olha que sinal importante da gente ficar atento. Se Gala fechar abaixo dessa região e amanhã ela não voltar acima dessa linha branca aqui, nós temos um péssimo sinal para Gala. Um sinal de que não vale você ficar nesse ativo, vale você fazer um hedge no Bitcoin, por exemplo, para se prevenir de um drawdown, ou você simplesmente ficar fora desse ativo, beleza? Várias altcoins que nós fomos analisar nesse momento, elas estarão exatamente dentro de uma tendência de baixa, elas estão perdendo valor perante ao Bitcoin. Olha só, eu sei que você percebe o tamanho do que nós estamos falando aqui. Às vezes aparecem oportunidades para nós em alguns ativos, às vezes não. Ou melhor, pensa que uma boa decisão sua
pode ser exatamente alguns zeros no seu patrimônio. Exatamente você ter mais dinheiro ou menos dinheiro. Não é tão simples você ser um investidor. Você tem que saber exatamente aonde você vai estar investindo e aonde você vai estar focando em determinados momentos. Entenda, todas as semanas as pessoas me pedem para analisar uma altcoin diferente. E vamos imaginar que cada altcoin ela é uma porta fechada. E atrás dessa porta, ela pode existir uma riqueza, uma fartura, uma prosperidade. Ou pode existir um buraco negro que vai sugar cada centavo que você tem investido dentro do mercado. Por isso que eu falo, altcoins a gente pega e não se apega. O que acontece é que você acertar a altcoin ali é um pouco mais difícil. Mas, meu amigo, depois que você acerta, você vai estar feito. É exatamente o caso de Ronin, por exemplo. Se você está aqui no canal há mais tempo, você já ouviu falar muito sobre Ronin aqui. Você sabe que eu fiz 1000% de lucro nesse ativo. Ronin foi uma porta e eu abri e tinha muito dinheiro atrás dessa porta. Mas você tem que prestar atenção, porque são mais de 2.400.000 altcoins. Você não pode simplesmente ficar investindo como amador. Não é porque você escolheu Gala, por exemplo, que você vai seguir rodando Gala para o resto da vida. Você tem que analisar e entender se aquilo está te trazendo performance ou não. Se aquilo não estiver te trazendo performance, você precisa pivotear. Você precisa saber sair dessa ideia e ir para outra ideia. Saiba que dentro das criptos, o Bitcoin ele é certeza para nós. As outras altcoins, nós estamos simplesmente trabalhando com alto risco. Então temos que saber naquilo que nós vamos investir ou não. E se você conseguir visualizar atrás da porta de cada altcoin, você vai estar trabalhando de uma maneira mais estratégica. Se você não conseguir visualizar atrás dessas portas que nós temos fechadas, você está lidando exatamente com um cassino. E olha só, nós estamos vivendo em um momento delicado do ciclo, em uma lateralização, onde tudo pode acontecer. Os 73 mil dólares pode ser definido como um topo, ou a gente pode buscar a última fase do ciclo agora, senão a gente vai buscar essa última fase do ciclo mais para frente, depois que a gente tiver a nossa redução da taxa de juros. E ao longo desse processo é crucial você saber escolher em qual ativo você vai investir. E se você quer saber quais são os ativos, quais são as portas que eu estou abrindo e colocando o meu dinheiro, ou seja, se você quiser saber quais são os ativos que eu estou investindo em cripto semana após semana, você pode conseguir descobrir tudo isso clicando no primeiro link da descrição e entrando para dentro da carteira rumo ao milhão. Saiba que você tem que ser mais profissional e menos amador nesse jogo de investimento. Se você for amador, você sempre estará ganhando de colher e devolvendo de mão. Legal? Bom, voltando aqui para nossa análise, então, o próximo ativo que vocês me pediram é Ethena. E eu só sei desse ativo porque vários youtubers estão falando sobre isso. O que a gente mais vê é thumbnail em cima disso daqui. Bom, quando a gente vai analisar Ethena ou Ethena, a gente não tem histórico ainda. É um ativo realmente novo, que acabou de ser lançado. E quando a gente olha para o gráfico dele, tudo que nós temos é uma tendência de baixa. A gente não tem médias, a gente não tem nada ainda. Se ele está em uma tendência de baixa, esquece, eu que não vou ficar investido nesse ativo. Vou esperar ele chegar em uma região, após ele formar um pivô de alta e tiver um rompimento da cabeça do pivô aqui, aí sim eu tomo uma decisão de entrada nesse ativo. Mas uma decisão bem clara com stop abaixo do fundo do pivô de alta que nós vamos ter. Mas não tem o que eu analisar nesse momento aqui, porque a gente não tem histórico nenhum. Aqui a gente tem um RSI chegando próximo de sobrevenda. Não dá para a gente analisar um ativo que ele não tem histórico. A gente está falando de um ativo que foi lançado dia 2 de abril de 2024. Diante a isso, não tem o que eu olhe para ele. Legal? O último ativo que vocês me pediram aí para poder analisar é exatamente Ronin. Situação de Ronin, ela está feia. Quando a gente olha para Ronin, é exatamente igual Gala. A gente teve um rompimento na média de 200 períodos e no final de semana, no sábado, a gente teve o sinal de saída desse ativo, o sinal de venda desse ativo. E então, a gente tem uma decisão de poder proteger o nosso capital diante desse ativo. Isso dependendo da sua carteira, isso dependendo
da sua estratégia. Olha só, você tem que saber também separar as suas carteiras, as decisões que você toma em cada carteira. Entenda que tem carteiras que você vai ficar aportando semanalmente na carteira. Se você vai ficar aportando, a queda ela é uma oportunidade para você comprar mais barato. Agora, se é uma carteira que você comprou lá atrás e você está com lucro no bolso, você precisa defender posição, a estratégia é completamente diferente. Não é tão simples e não é tão engessado assim. Se você quiser realmente seguir a carteira de outra pessoa, você tem que saber todas as horas que ela está comprando e todas as horas que ela está vendendo. Você não pode pegar apenas uma call solta, porque se você pegar uma call solta, você vai se dar mal nessa situação. Então, quando a gente olha para a Ronin aqui, estamos em tendência de baixa. Eu vou esperar mais desvalorização para esse ativo, sem falar que a gente está perdendo um suporte aqui. Perdeu o suporte, meu amigo, reversão de tendência, a gente vai buscar um novo suporte, um novo patamar de preço, e a gente tem que esperar essa faca cair e enxergar quando que vai ser o chão dela. Se a gente analisar Ronin perante ao Bitcoin, a gente vai ver que também tivemos péssimos sinais. Ronin perante ao Bitcoin, ela perdeu a média de 200 períodos, veio, retestou e rejeitou. Está perdendo o fundo aqui também perante ao Bitcoin. Diante disso, analisando todas essas altcoins, a gente sabe que mais vale a gente estar majoritariamente em Bitcoin. E isso a gente consegue ver pelo indicador de Altcoin Season. A gente consegue visualizar que hoje nós estamos em Bitcoin Season. E já fazem meses que eu venho alertando vocês aqui no canal de que alta exposição em altcoins seria exatamente um direcionamento para a ruína. As pessoas que entenderam isso conseguiram proteger o seu capital. As pessoas que não entenderam isso estão sofrendo com as quedas. Porque saiba que Bitcoin ainda está em 64 mil dólares, estamos a 12% abaixo do all-time high. Não é grande diferença do all-time high do ativo. Agora, as altcoins elas estão degringolando e de uma maneira muito forte. Proteja o seu capital, não seja apaixonado por altcoin nenhuma e saiba defender suas posições quando for preciso. Se você quiser o meu acompanhamento, entra para a carteira Rumo ao Milhão e lá você vai ver todas as minhas decisões. Legal? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu te vejo de volta aqui no canal amanhã. Valeu!